Olá, a partir de hoje eu vou trazer para vocês alguns detalhes do calendário de 2026, do planejamento para o ano todo. E para começar, falando de férias, eu tenho aqui um artigo que tá no blog que fala da história no cinema. Então ele conta a história do mundo a partir de filmes. É uma crônica que traz um texto feito com nomes de filmes, numa sequência em que, se você assistir esses filmes na ordem que é trazido na crônica, você consegue ver a evolução da humanidade, de 10 mil antes de Cristo até os dias de hoje. Então, eu vou ler para vocês o texto e vou trazer aqui a capa dos filmes para vocês terem uma visão geral dessa questão da história. A História do Mundo de Mel Brooks conta com humor o que se passava realisticamente em 10 mil antes de Cristo. Poucos milênios depois, já baseado na Bíblia, que conta sobre José no Egito, parente próximo nem tanto de Esther, que veio bem antes dos 10 mandamentos. Muito longe dali, em épocas não menos remotas, Ulisses viajava com Odisseia, pouco antes de acontecer o que aconteceu em Troia, que não eram fatos assim tão verídicos como em 300, que foi contado por Henry Miller como se fosse mitologia, o que se passara de fato em Esparta muito antes de Alexandre o Grande, que de alguma forma possa ter inspirado Cleópatra em o Egito e Roma, que veio desposar Júlio César, que conquistou o título de imperador romano, até o declínio do império, retratado em Santo Agostinho, onde surgiu o gladiador. Isso em meio à história como a dos gauleses, que resistiram a Roma, Asterix e Obelix, talvez na mesma época em que do outro lado do império se passava a vida de Brian, que ironizava e satirizava a sociedade na época de Jesus de Nazaré, contando muito sobre o cotidiano da missão em Roma. Em outras fronteiras, mais ao leste, Átila o Huno assombrava os povos do Império, que desaparece quase por completo com as brumas de Avalon, que conta, do ponto de vista feminino, a história de Rei Arthur, numa época em que foi possível se imaginar o feitiço de Áquila, nos tempos de Vanhoé, da improvável trama policial de Eco, o nome da Rosa, que poderia ter coexistido com o sangrento período das Cruzadas. Na época de heróis como Coração Valente, Joana d'Arc e mais para perto do Renascimento, os Três Mosqueteiros, pouco tempo antes da festa de Babette e da tragédia da Rainha Margot, período mais feliz para Elizabeth, não apenas Elizabeth, mas Elizabeth the Golden Age. Depois disso viria a conquista do paraíso, com o descobrimento da América, encontrada em um novo mundo, que tornou possível a história do último samurai, na mesma época em que afunda o piano. Mais tarde, do outro lado do Atlântico, acontecia a Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte, bem depois do Patriota, que nem conheceu os últimos moicanos. Mais ao sul vivia sua saga Carlota Joaquina, em épocas ainda distantes dos vividas por Scarlett e O Vento Levou, depois de trazidos negros de amistade. Tudo isso antes da Primeira Guerra Mundial, período em que se passou o Império do Sol e se findou uma dinastia na história do último imperador. Toda a tecnologia de guerra possibilitou também mais uma tragédia, o Titanic, já depois de terem se girado os girassóis da Rússia nas mesmas terras em que andou o Dr. Zhivago, filho de uma pátria que se juntou aos americanos depois de Pearl Harbor, contra os japoneses da ponte do rio Kikwai. Na Segunda Guerra aconteceu a conspiração, que planejou exatamente como seria e quanto se gastaria no Holocausto, onde alguns poucos se salvaram por conta da lista de Schindler. Já na Guerra Fria, foi possível sentir a insustentável leveza do ser, ao passo em que no Vietnã acontecia Platoon, cantada mais tarde por The Doors. Entre um continente e outro, morre Olga. História triste que ninguém viu em 007 Contra Todos, mas ficaram sabendo em O Que É Isso, Companheiro. E logo depois do fim da Guerra Fria vem a tempestade no deserto. Na Europa, já no século XXI, o primeiro-ministro beija o anel da rainha. Isso sem contar nos bastidores da notícia. Longe da Ásia de Madre Teresa de Calcutá. Na América, em muito pouco tempo se reconheceu o inimigo íntimo, mas no Brasil a realidade era a Cidade de Deus, que fazia por povoar o Carandiru, daqueles que chegaram muitas vezes sem saber por onde ir na central do Brasil. Talvez um dia tenham sido mortos pela tropa de elite. Se não ficaram sem ver nada no ensaio sobre a cegueira. Mas tudo acabaria bem se eu fosse você. Mas depois veio Tropa de Elite, que revelou corrupção na polícia, onde estávamos com a democracia em vertigens, em meio a uma pandemia. Com o tempo, depois que chegaram os smartphones e as IAs,
Caminhamos sem dúvida para uma idiocracia, e talvez até o exterminador do futuro. Mas com alento, vimos chegar ao mundo todo Eu Ainda Estou Aqui, que nos levou de volta a um tempo perigoso que nos sondou novamente no Brasil recentemente, mas que ainda assombra o mundo, como mostra em Privacidade Hackeada. E agora, este ano, teremos também o Agente Secreto.